Muito bom dia, agronegócio. Hoje é terça-feira, dia 10 de dezembro de 2024, são 8 horas 3 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado que se inicia agora aqui no noticiasagricolas.com.br, o nosso portal, e também estamos ao vivo pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Estamos ao vivo também pelo canal C13, pela Rádio Agro Hoje. Sejam todos bem-vindos. Juntos nós vamos construindo a nossa manhã de terça-feira com notícias, preços e entrevistas. Hoje no nosso quadro de entrevistas nós vamos receber o Dr. Vinícius Borba, porque há um grupo de produtores da Amazônia em Brasília para uma agenda extensa e importante. Nós vamos entender o que esses produtores rurais foram discutir com os parlamentares em Brasília, vamos falar sobre isso, até porque, enquanto tudo isso está acontecendo, a Frente Parlamentar da Agropecuária noticiou que há uma denúncia sobre irregularidade na FUNAI, na emissão de certidão de nascimento para indígenas paraguaios no Paraná. Isso gerou uma reação na FPA. Nós vamos falar com o Dr. Vinícius também sobre isso, porque ele já havia citado isso na sua última entrevista aqui ao Bom Dia Agronegócio. Vamos trazer essas informações. Vamos falar do mercado de café, voltou a explodir nessa manhã de terça-feira. Vamos falar das exportações de milho e das importações de trigo. Vamos falar também sobre um ano de Javier Milei na Argentina. O que aconteceu? As retenções estão ainda em vigência, mas a inflação caiu drasticamente. Então nós vamos trazer todas essas informações aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Antes de mais nada, a gente vai checar os preços. As bolsas internacionais já estão funcionando e vamos direto à Bolsa de Chicago, onde a soja sobe. Nesta manhã de terça-feira tem alta de 0,2%, 9 dólares e 91 cents por bushel. No milho, pequena alta de 0,09% para 4 dólares e 41 centavos. No trigo, 0,3% de queda para 5 dólares e 56 cents por bushel na manhã de hoje. Então, estamos atentos a essas informações, estamos acompanhando, estamos de olho em como esses mercados vão se comportar hoje, porque é dia de relatório do USDA, o novo boletim mensal de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, será reportado às 14 horas, horário de Brasília, e claro que você confere essas informações em primeira mão aqui no Notícias Agrícolas. Farelo de soja, hoje caindo 0,7%, 291 dólares e 20 centes por tonelada curta. No óleo de soja, nós temos 42 centes mais 10 por libra-peso, 1,6% de baixa, devolvendo tudo que subiu ontem o óleo de soja. Vamos agora à Bolsa de Nova York. Café, 4,1% de alta, disparada, 3 dólares e 43 mais 78 por libra-peso. Dessa forma, o café testa seus preços mais altos em quase 50 anos, renova as máximas que foram testadas nos últimos dias e continua refletindo um quadro de fundamentos bastante evidente. Já já nós vamos detalhar esse cenário. Nós temos ainda o açúcar com 2% de baixa para 21 centes mais 6 por libra-peso, o algodão 0,5% de queda para 69 centes mais 56 por libra-peso, e com o petróleo começamos a checar as demais commodities que não as agrícolas ainda ou já em funcionamento. Petróleo WTI, 0,9% de baixa, são 67 dólares e 76 centavos por barril. No Brent, 71 dólares e 61, 0,7% de baixa. Gás natural, 2% de queda. Hoje o ouro sobe 0,4%, a prata perde 0,5% e o cobre 0,6% de queda. Percebam que hoje é um dia de maior aversão ao risco, diferente do que vimos ontem, e de ajustes também, já que ontem as commodities subiram quase que de forma generalizada. Então hoje o mercado vai testando essas baixas um pouquinho mais contidas, um pouquinho mais tímidas. 0,2% de alta para o dólar index, que volta aos 106 pontos, 106 pontos mais 60. Então essa é a movimentação do dólar index na manhã de hoje. Lembrando que ontem o dólar aqui no Brasil, comercial, a Petax, fechou com 0,2% de alta e R$ 6,08. Ainda próximo das máximas históricas, está no maior valor da história o dólar frente ao real. Para irmos caminhando para concluir a nossa rodada de preços, temos fechamento positivo para farelo e para óleo na Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, e isso também é bastante importante de ser monitorado, de ser observado, principalmente diante de uma notícia que acaba de chegar ao Notícias Agrícolas, informando que em novembro as importações de soja da China caíram
9%, porém, no acumulado do ano, caminham para testar um recorde anual. E quando nós falamos de importações da China, nós estamos falando da chegada, né, desses volumes. Então, nós estamos falando da chegada de 7,2 milhões de toneladas de soja no mês passado, em novembro. Nós estamos falando de 9% a menos do que no mesmo período do ano passado, mas nesse acumulado do ano, como eu aponto, nós temos ali essa possibilidade da China testar um recorde anual. Então, vejamos se isso se confirma, se fecharemos 2024 com essa boa notícia para o mercado. São 8 horas e 8 minutos pelo horário oficial de Brasília. Dados os preços, vamos às manchetes. Hora das nossas notícias da manhã. Bom, senhoras e senhores, a gente começa com as informações nesse momento do mercado do café, naturalmente, porque nós temos ali um cenário de fundamentos que ainda é muito claro e é um cenário que mantém as cotações nessa trajetória fortíssima de alta, e isso tudo está completamente atrelado à condição de oferta. A oferta está muito ajustada, a oferta preocupa muito, e isso traz esse cenário, traz esse quadro, portanto, ainda de suporte para os preços e, mais do que de suporte, de estímulo às altas. Vamos abrir a tela e a gente consegue falar de quanto de alta nós estamos trabalhando, ou com quanto de alta nós estamos trabalhando nessa manhã de terça-feira. Bom, contrato dezembro, 3 dólares e 46 mais 65 por libra, 4,3% de alta. O março, 3 dólares e 44 mais 70, 4,4% de ganho. Maio, 3 dólares e 42 mais 15, 4,4% de alta também, mesmo ganho para o julho, que vai a 3 dólares e 36 centes por bushel. Os futuros do Robusta, negociados na Bolsa de Londres, também sobem forte nesta manhã de terça-feira. E reforço, tudo está muito atrelado a essa condição, naturalmente, dos fundamentos. Bom, o que nos informa a análise do escritório Carvalhais, do fechamento de ontem, início desta terça-feira. Bom, ele diz o seguinte, ó. Nós tivemos ontem um ajuste, o mercado fechou com leves baixas, mas os fundamentos permanecem os mesmos, a oferta continua preocupando muito. A próxima safra brasileira de café, ela já tem problemas que acumulou das últimas temporadas e é da própria temporada 2024-25 e a 25-26, apresentando essas dificuldades. A queda das flores, né, o abortamento também muito presente nas lavouras, isso tudo trouxe uma intensificação das preocupações. Então, há esse quadro, os estoques de segurança são baixos e não aqui no Brasil somente se registram problemas. Nas principais origens produtoras, nós temos dificuldade de oferta nesse momento. Então, nós estamos falando de Colômbia, nós estamos falando de Honduras, nós estamos falando dos principais produtores e exportadores de café do planeta, em dificuldade, sofrendo, portanto, com esse momento do mercado. Diante disso, essa trajetória inevitavelmente vai continuar. Agora, o que acontece aqui no Brasil é que o mercado ele ainda está bastante lento, porque toda essa movimentação, ela naturalmente mantém os preços ali no mercado físico brasileiro, no interior do país, com indicativos acima dos R$ 2.000 por saca. Isso vale para cereja descascado, isso vale para o arábica tipo 6 bebida dura, isso vai valer para as principais categorias ali, onde isso é possível observar. Os cafés arábicas de boa qualidade a finos, bem preparados, segundo o escritório Carvalhais, são cotados a partir de R$ 2.150 por saca. Mas nós temos essa lentidão dos negócios, porque há pouco café disponível para ser comercializado e o cafeicultor capturar essas oportunidades, esses preços, portanto, veja só, o mercado físico brasileiro permaneceu lento, com poucos negócios fechados. As bases de preços se recuperaram ao longo da semana passada, há muito interesse comprador para todos os padrões de café, para exportação e consumo interno, porém, o interesse vendedor neste final de ano não é grande, o que ajuda a puxar as cotações, inclusive. Então, esse é mais um ponto de atenção. Um outro ponto também que precisa ser monitorado, a condição climática aqui no Brasil. O seu Eduardo Carvalhais pontuou no seu reporte que uma frente fria que avança pela costa sul em direção ao sudeste ainda provoca
chuva forte sobre o sul do país, mas até o final do dia deve espalhar instabilidades e chuva sobre áreas produtoras de São Paulo e sul de Minas Gerais. Entre hoje e quarta-feira, a chuva deve se intensificar e se espalhar sobre as áreas produtoras do sudeste. Caso isso aconteça e traga algum alívio para as lavouras, nós também veremos o preço, mesmo que timidamente, reagir a isso. Por enquanto, nós temos ainda muita preocupação em torno desse mercado, em torno dessa oferta. O que isso exige do cafeicultor brasileiro? Estratégia, monitoramento, gestão, comercialização inteligente, comercialização consciente. Está considerando 4% de alta hoje em Nova York, mais o dólar na casa dos R$ 6, que retoma os seus negócios agora a 6. Então precisa contabilizar tudo isso, entender suas despesas logísticas, a demanda pelo seu café e saber se é momento de participar, se você tem café para vender. Então, olho vivo nesse mercado, porque hoje é um novo dia para escrever no diário da história da cafeicultura brasileira, da cafeicultura global, novos recordes, portanto, sendo registrados, mais de 4% de alta. Na sequência das nossas notícias, a gente vai trazer agora um pouquinho das informações das nossas importações de trigo. E isso acontece porque nós temos ali o maior volume em 4 anos, segundo as informações do CPEA. O Brasil foi registrando ali 3 safras frustradas, 3 safras de perdas por conta de adversidades climáticas. A última, né, não essa que terminou de ser colhida há pouco, mas a anterior, nós tivemos uma perda bastante considerável e tudo isso foi colocando o mercado de trigo brasileiro numa necessidade, de fato, de ampliar as suas importações. Então, nós estamos falando de importações brasileiras de trigo, que vem crescendo nesse ano com o volume adquirido em 12 meses, sendo o maior em 4 anos, nos informa o CPEA. Em novembro, mesmo com a proximidade do encerramento da colheita no Brasil e com o aumento da paridade de importação, as compras externas seguiram firmes. Por que a paridade de importação aumentou também? Porque nós tivemos menos produto aqui no Brasil, menos produto de qualidade, e isso também exigiu uma demanda externa maior, uma demanda por trigo importado maior. Bom, a maior oferta de trigo na Argentina, a valores competitivos, vem favorecendo as aquisições, conforme explicam pesquisadores do CPEA. Lembrando que na última sexta-feira nós fizemos uma entrevista com o Douglas Araújo, que é um head do mercado de trigo, e ele apontava que a Argentina nesse momento tem o trigo mais barato do planeta e, portanto, vem atraindo bastante a demanda internacional e é a principal origem fornecedora de trigo para o Brasil. Então, os argentinos num bom momento ali para o seu trigo. Foram 427,5 mil toneladas de trigo importadas em novembro de 2024, 33% a mais do que em todo novembro de 2023. Do total, 79% tiveram como origem a Argentina, representando o maior volume importado do país nos últimos 6 meses, segundo dados da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior. No acumulado de 12 meses, o Brasil importou 6,5 milhões de toneladas, sendo esta a maior quantidade desde o mesmo período encerrado em novembro de 2020, quando importou basicamente a mesma coisa, ainda conforme dados da SECEX, que foram analisados e compilados pelo CPEA. Lembrando que o mercado de trigo internacional tem estado ainda bastante volátil, o conflito entre Rússia e Ucrânia, que continua bastante tenso e tem essa presença latente no mercado, deixa o quadro bastante inseguro, a logística tem um preço mais elevado nesse momento, também vai ficar mais insegura, então tudo isso está na conta. Nesse momento, nós estamos falando de um mercado na Bolsa de Chicago bastante tímido e contido, porque hoje é dia de relatório do USDA, então nós estamos falando de um contrato março, $5,56 por bushel, 2 pontos de baixa, o maio, $5,65, 1,75 de queda, e o julho caindo 1,5 vai a $5,71 por bushel. Lembrando que hoje é dia de relatório do USDA, então nós temos ali algumas expectativas para esse mercado, mas pouco deve se alterar, portanto, nesse cenário. Vamos só pegar aqui os estoques de trigo norte-americanos e globais para a gente fazer uma comparação rápida. Bom, para os estoques finais de trigo, deixa eu abrir aqui uma tabela, que assim fica mais fácil da gente visualizar.
Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a nossa tabela das expectativas. Mas, de qualquer forma, a gente tem mudanças que quase não se apresentam, né? O relatório de dezembro geralmente é um relatório que realmente traz pouquíssimas mudanças. Para esse ano não deve ser diferente. Os estoques finais de trigo dos Estados Unidos, a média esperada pelo mercado, 22,15 milhões de toneladas. O número de novembro, 22,18. Então, nada que vai trazer grande alteração. O intervalo das expectativas de 21,4 a 22,6 milhões de toneladas. Os estoques finais globais de trigo, estes deverão saltar um pouquinho também, coisa de 100 mil toneladas, de 257,6 para 257,7 milhões de toneladas, dentro de um intervalo que varia de 255,5 a 260 milhões de toneladas. Então, temos essas mudanças bem tímidas que são aguardadas para o relatório de hoje. Lembrando que ele chega às 14 horas, horário de Brasília, com o fim do horário de verão nos Estados Unidos. E mais do que isso, a gente vai traduzindo esses números todos aqui para você. Eles chegam em milhões, bilhões de bushels, a gente vai traduzindo tudo para milhões de toneladas para que você, né, esteja mais dentro da sua realidade. Então, às 14 horas, pode chegar aqui no Notícias Agrícolas que as informações já vão chegando para você por aqui. Bom, na sequência das nossas informações, falamos de trigo, falamos de relatório do USDA, vamos falar agora de Argentina, porque nessa terça-feira, dia 10 de dezembro, se completa um ano do governo de Javier Milei por lá. E o que é possível perceber? Que o quadro argentino mudou drasticamente, o quadro econômico geral da Argentina mudou da água para o vinho, então nós estamos falando de um cenário completamente diferente, o que não quer dizer que ainda não seja um cenário difícil, um cenário desafiador, e claro, algumas manchetes vão apontar ali o aumento da pobreza. Por que isso é um dos destaques? Porque há um dos destaques ou um dos recortes, né, da imprensa. Porque o custo de vida realmente aumentou um pouquinho à medida em que se cortou uma série de benefícios que o governo não tinha condições de arcar com eles. Então, houve essa mudança. Fazendo um recorte ainda mais detalhado para o agronegócio argentino, nós estamos falando de um campo que voltou a respirar. Ah, Carla, mas as retenções ainda estão em vigor, é verdade. Mas para alguns setores elas já foram retiradas. 2, para outros elas já foram reduzidas. E 3, o ambiente em que hoje o produtor produz e comercializa, ele dá outra perspectiva. Ele dá mais segurança, menos instabilidade, o que faz com que haja a possibilidade, inclusive, dos argentinos conseguirem recuperar os seus superávites, coisa que já não acontecia há um tempo, e também fazer novos investimentos, o que também não acontecia na Argentina já há muito tempo. E aí eu separei para dividir com vocês um relatório da Bolsa de Valores de Rosário, que apontou que, de fato, né, essa fundamentalidade do campo na Argentina voltou a ser destaque no governo. O governo de Javier Milei esteve e está bastante próximo do campo e trouxe esses dados novos, né, ou a mudança dos dados foi bastante possível de ser percebida. Esse relatório analisa o desempenho das retenções até agora nesse ano e mostra como esse imposto que os produtores e líderes rurais clamam para ser eliminado ainda tem sido fundamental para sustentar o objetivo que o presidente Javier Milei defende, que é de tentar trazer a Argentina de volta, né, para estar ali figurando entre as maiores economias do mundo. Tendo em conta os dados acumulados entre janeiro e novembro, o cálculo dos pesquisadores Tomás Rodrigues Zurro e Emilce Terré é de que em 2024 a Argentina vai fechar com uma arrecadação de direitos de exportação de cerca de 5 bilhões de dólares. Isso significa 80% ou 2 bilhões de dólares a mais do que o observado no mesmo período de 2023. Ao final do Bom Dia Agronegócio, nós vamos detalhar essas informações todas e disponibilizar para vocês aqui no Notícias Agrícolas. Esse cálculo leva em consideração as 6 principais culturas da Argentina. Então, nós estamos falando de soja, milho, trigo, girassol, cevada e sorgo, mas não outros produtos agroindustriais que estão sujeitos também a retenções como carne, por exemplo,
leite, que teve ali uma mudança na sua alíquota nesses últimos meses. Abre aspas para o estudo da Bolsa de Rosário. Medida em pesos correntes, a arrecadação estimada para o ano que termina chega a 5 bilhões de dólares, considerando a taxa de câmbio utilizada para liquidar os direitos de exportação correspondentes a cada produto durante o ano. Então, é possível perceber que quando Javier Milei assume há um ano, em exato 10 de dezembro de 2023, ele chega com essa proposta. Vamos reviver a economia argentina. Para isso, vamos ter de cortar na carne e algumas coisas ainda não vamos conseguir atender, como, por exemplo, a eliminação das retenções. Tem uma proposta de que isso comece a acontecer já em 2025. Como eu falei, alguns setores já tiveram as suas retenções eliminadas, mas para os grãos, principalmente, que são essas 6 principais culturas argentinas, ainda não acontece. Farelo e óleo também contabilizado. Então, é possível perceber que isso está acontecendo, que há uma relação próxima das instituições de classe com o governo de Javier Milei e um entendimento de que eles precisam ainda continuar contribuindo com o governo para que tire-se a Argentina dessa bancarrota para qual foi a sua economia nos últimos anos sob os governos kirchneristas. Então, vejamos como é que as coisas vão acontecer. É importante lembrar, nós devemos ter um aumento de área contabilizado para a safra de soja da Argentina nesse ano, nessa temporada 2024-25, não só por uma questão de investimento, de preço e de segurança e de pouco mais de estabilidade, mas também por condições climáticas e também por conta do milho estar sofrendo ali com algumas pragas, como a cigarrinha, por exemplo, ainda de difícil manejo entre os argentinos. Então, percebam como o caminho é longo, porém essa fundamentalidade, essa essencialidade que o agronegócio tem, tal qual acontece no Brasil, para o governo da Argentina tem sido valorizado, tem sido observado, mas os produtores não deixam de manter o seu pleito de que precisam ter as retenções derrubadas. Até este momento, o governo argentino continua sendo uma espécie de sócio majoritário do produtor, e isso é bastante grave. Isso limita a competitividade da Argentina e deixa o produtor também com a sua capacidade de expansão completamente cerceada. Então, há uma necessidade da gente ainda acompanhar a Argentina muito de perto para entender como os próximos anos de Javier Milei se darão para o campo, para o agronegócio. São 8 horas e 25 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nós seguimos por aqui com as nossas informações. E agora a gente vai falar sobre uma agenda importante que produtores rurais da região da Amazônia vão cumprir em Brasília nos próximos dias. E é isso que a gente confere agora no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom, e a gente recebe nessa terça-feira o Dr. Vinícius Borba para continuar nos trazendo a realidade do produtor amazônida. Nós temos falado bastante sobre isso no Bom Dia Agronegócio nas últimas semanas e aqui no Notícias Agrícolas de uma forma geral, justamente para entendermos qual é a como tem sido o dia a dia desses produtores diante de tantas cobranças? E qual é a realidade? Como é que nós conseguimos cobrar efetivamente do governo federal tudo o que precisa ser feito, o olhar que precisa ser colocado para esses profissionais? E pensando nisso, o Dr. Vinícius Borba e outros produtores rurais estão na capital federal para cumprir uma agenda extensa e importante nos próximos 2 dias, com parlamentares ligados ao agronegócio, ligado ao meio ambiente, para entender e para levar, principalmente, um pouco mais dessa realidade. Doutor Vinícius, bom dia, seja bem-vindo. Acho que nós estamos com um probleminha de conexão com o doutor Vinícius. Bom, enquanto... Ah, agora sim. Bom dia, doutor Vinícius, o senhor me ouve? Sim, tudo Ah, bom? tudo bem, e o senhor, como vai?
Graças a Deus. Melhor agora, voltando à nossa casa, que é Notícias Agrícolas. Ah, coisa boa, muito obrigada. Doutor Vinícius, semana importante. Você e mais produtores amazônicos estão em Brasília para cumprir uma agenda extensa, uma agenda com parlamentares que conhecem bastante do agronegócio, mas que podem conhecer mais, e há objetivos bastante importantes sendo alinhados por aí esses próximos dias, não é isso? É com certeza, cara. A gente ouve muito, como bom paraense, bom produtor rural, a gente gosta de amanhecer no pé da conversa, igual a gente sempre fala. E a gente tem ouvido há muitos anos que querem resolver, que precisa resolver a questão da Amazônia. E aí a gente quer dizer bem claro o seguinte, em alto e bom tom: quem vai resolver o problema da Amazônia somos nós, brasileiros, amazônicos, governantes, parlamentares e imprensa séria como Notícias Agrícolas. Não é as ONGs, não é o Fundo Amazônia, isso está mais do que provado. Então, sabendo que todo mundo tem falado, vamos resolver o problema da Amazônia, a Amazônia é isso, a Amazônia é aquilo, nós viemos aqui em Brasília, representando vários produtores rurais, falar de forma muito simples. Quer resolver? Estamos aqui. Porque essa narrativa, como você bem fala, enferrujada, velha, ela não cola mais. E essa semana a gente teve uma lição de um professor universitário, um amazônida, doutor Luiz Ercílio, até eu fiz uma palestra com ele ontem, e recomendo você trazê-lo aqui, que ele falou de forma muito científica e muito certeira que a Amazônia não resolve nada. A Amazônia é 1% da solução do problema. Então, hoje se criou muito, foi uma narrativa. Então, como a narrativa ela não pode perdurar para sempre, um dos nossos motivos é justamente estar aqui hoje. Nós vamos conversar com deputados, senadores. Mais tarde eu quero ir lá na FPA, na Frente Parlamentar, tentar conversar com o deputado Pedro Lupion, justamente para falar isso. Quer resolver? Estamos aqui. Resolver sem nós é praticamente impossível. Então, é basicamente isso. Sair lá de dentro da Amazônia, sair lá do rincão, lá do meio da floresta, e olha que tem floresta, mais de 80% preservada, é sempre bom falar isso, e vir onde resolve as coisas, que é aqui em Brasília, em Belém, nós tivemos semana passada. Agora, se com a nossa participação, com a nossa solicitação de uma mesa de diálogo para sentar, mesmo assim, preferir dialogar com as ONGs, preferir falar em fundos, preferir falar em investimentos internacionais, preferir apostar na velha política enferrujada, como você bem fala, aí é uma prova de que não quer resolver. Porque nós, produtores rurais da Amazônia, pelo menos a grande parte que a gente representa aqui, enquanto advogado, enquanto produtor também. Então, eu falo sempre que eu não venho para cá só enquanto produtor rural. Hoje, como advogado, hoje eu estou aqui muito mais enquanto produtor rural, preocupado que o projeto de recuperação florestal que o governador tem anunciado nas COPs aí de 10 mil hectares fica a 150 quilômetros da minha fazenda. Então, hoje eu estou aqui em legítima defesa, porque é o que tudo indica, a próxima vítima sou eu e os meus vizinhos. Então, antes de se ter mais prejuízos, apreensão de gado, mais terras indígenas, mais embargos, é melhor a gente vir aqui e ver se quer resolver. Agora, a gente depende deles quererem, né? A gente não pode forçar. Uma criança a gente pode até forçar. Agora, políticos, com uma máquina toda aparelhada, a gente tem que tentar convencer de que a solução passa obrigatoriamente pelos quase 30 milhões de brasileiros que moram na Amazônia, grande parte deles vivendo na pobreza absurda, com os piores índices de desenvolvimento humano, esgoto a céu aberto, lixão, sem estrutura, e a outra parte, grande parte dos produtores rurais sem o seu título, sem o seu reconhecimento, sem os requisitos básicos que vocês, no Sul e Sudeste, já conquistaram há muito tempo, que a gente está brigando por isso. Então, é o motivo da nossa presença aqui, é clamar por uma solução, clamar por dar um grito aqui, falar, ó, não é bem assim, a Amazônia não está acabando, nós somos importantes, grande parte da balança comercial vem da gente, produtor rural da Amazônia, seja de grão, seja de carne ou de outras commodities. Então, está na hora de nos escutar, de dar voz para a gente e sentar conosco, que efetivamente todos os programas, só finalizando essa parte, cara, todos os programas que você for analisar, desde a moratória da soja, desde o TAC da carne, desde o programa de rastreamento bovino do estado do Pará e tantos outros, o público-alvo final, quem que é? Somos nós, produtores rurais. Nós que teremos que ou nos adequar ou sair do mercado. Então, nada mais justo que converse e dialogue com a gente, por isso que nós estamos aqui.
Isso é fundamental, né, doutor Vinícius? Porque acho que isso é inédito. O que acontecia era o seguinte, essas discussões elas se davam em Brasília, elas se concentravam na capital federal entre os parlamentares. Mas os produtores rurais amazônidas, embora eles sempre foram muito ativos, e quando houve, por exemplo, a discussão do Código Florestal Brasileiro, houve uma participação fundamental e expressiva desses produtores, mas acho que a gente nunca viu acontecer em Brasília efetivamente, na frente parlamentar da agropecuária, discussões com esses produtores, e não é uma discussão com produtores do Brasil de uma forma geral, não, esses produtores amazônicos que ali, capitaneados pelo senhor, se reuniram para ter essas agendas específicas, porque não adianta a gente falar da Amazônia e não falar das pessoas que ali vivem, né? E as pessoas não conhecem essa realidade, muito menos a realidade do produtor que só é deturpada e a sua imagem passada à frente, passada adiante, sem qualquer responsabilidade. Então, é preciso que, a gente comece a colocar a voz nessas discussões. Acho que essa é uma das coisas que o senhor está fazendo aí junto dos seus colegas e eu quero ouvi-lo. E mais do que isso, é garantir que o dia a dia de vocês seja retratado de forma fiel, e justa, né? A forma como vocês têm trabalhado seja retratada de forma correta. Infelizmente, nós temos uma deficiência de quantidade de parlamentares. Isso, pela própria Constituição, hoje, a gente tem ali 5%, 2% do que um estado de São Paulo teria. Então, por exemplo, a FPA, aqui, eu parabenizo na pessoa do deputado Pedro Lupião, quero muito encontrar com ele, conhecê-lo, sabe como fazer. Agiu de forma exemplar no Mato Grosso do Sul, com a questão das questões indígenas, no Sim, Paraná, lá em Guaíra, com aquelas invasões de indígenas paraguaios. Eu culpo a FPA por não ter acesso ao Pará, à Amazônia? Não, porque é um país tão continental que é difícil ele saber sem a dúvida. realidade. Vou dar um exemplo do deputado Pedro Lupion. Ele vive uma realidade lá no Paraná, no Rio Grande do Sul, que não tem nada a ver com a gente no Pará. Quando eu viajei recentemente para o Rio Grande do Sul, que a gente conta a nossa história, que a gente fala que até hoje a gente briga por um título, mesmo ocupando uma área há 20, 30 anos, o pessoal olha assim, mas pera lá, isso é no Brasil? Então, é preciso a gente sair de lá, e quando eu falo a gente, eu e tantos outros que queiram sair, para chegar e mostrar, ó, nós estamos lá 30, 45 anos atrasados. Nós estamos discutindo, enquanto vocês discutem crédito de carbono, nós estamos discutindo ainda se o decreto 6.514 determina o bloqueio total ou parcial de uma propriedade embargada, porque o decreto 6.514 fala que o embargo vai se limitar à área do dano. O restante da propriedade rural fica livre para comercializar com os frigoríficos e com as trades de soja. Só que na outra ponta nós temos o Ministério Público Federal que tem a audácia de falar o seguinte: mas como eu não sei se o boi está andando na área embargada ou não, prefiro bloquear a fazenda toda. E a Constituição, o devido processo legal. Então, é trazer essas informações que estão se criando terras indígenas de forma desproporcional. Ontem eu li, cara, olha que absurdo. Eu li o Ministério dos Povos Indígenas numa nota oficial falando que vai criar, para ter protagonismo na COP30, o Ministério dos Povos Indígenas vai criar mais terras indígenas para a questão da estratégia climática. Então, agora o índio virou peça de estratégia climática. As terras indígenas, em sua origem, em sua essência, são criadas para proteger os direitos deles. E o índio não está preocupado com estratégia climática, não. Só que aí se apossaram dessa ideologia, e como os produtores rurais por décadas ficaram calados, isso foi criando corpo, e hoje a grande parte dos parlamentares que atuam no agro são do centro-oeste e do sul, e eles, por vezes, não conhecem a nossa realidade, que é completamente diferente das deles. Então, isso que a gente quer, sentar com a frente parlamentar e falar, vocês agiram de forma exemplar aqui. Vamos adequar à nossa realidade. Só que para adequar, você precisa sentar comigo e com os meus vizinhos para saber o que vai acontecer lá. A gente tem Exatamente. conversado com muitos parlamentares fora da Amazônia, e quando a gente conversa com esses parlamentares, cara, que a gente explica o que acontece lá, eu vejo muitos deles assim, boquiabertos. Eles mesmos se assustam, eles mesmos não sabem o que a gente passa lá. As truculências de um governo que cria uma unidade de conservação com pessoas dentro e não olha o outro lado da moeda, que é justamente a indenização por conta da declaração de interesse público. Aí o Ministério Público Federal,
que é parcial. Por que que eu falo que ele é parcial? A Constituição Federal que ele fala que ele é o guardião da Constituição e da lei. Mas se a lei fala que aquelas pessoas que vivem em terras indígenas, unidades de conservação ambiental, têm que ser indenizadas, onde está o Ministério Público Federal que não entra com uma ação obrigando o governo a indenizar aquelas pessoas para que elas saiam se livrando de desintrusão? Onde está o Ministério Público Federal que não cobra uma prestação de conta dessas ONGs, que só esse ano foi R$ 1 bilhão, segundo o próprio site do Fundo Amazônia, e que lá na Amazônia, cara, eu falo com você com certeza, como uma Amazônia que vive lá há 35 anos, que é mais de 20 anos de advogado. A gente não vê nem a cor desse dinheiro lá. A gente só vê a palavra Fundo da Amazônia nas viaturas do IBAMA, do ICMBio que vai lá. Então, onde está os parlamentares, o Ministério Público Federal, os nossos governantes, que não vê o outro lado da moeda? Porque atrás dessa cara, dessa moeda, que é o ambientalismo, do fundo tem uma coroa, do outro lado da moeda. E estamos nós lá, a sombra. Então, hoje nós estamos saindo da sombra. Se os parlamentares não vão até nós, nós viemos para cá e vamos cobrar. E de uma forma muito tranquila, muito pacífica, com muito protagonismo e altivez. E deixando claro, se não quiser ajudar nós, amazônidas, 2026 está bem aí, é só trocar. Nós precisamos de políticos que nos ajudem. Nós estamos cansados de promessas, de palanque, de propostas, e fala-se que a lei ambiental não pode mudar, porque o Código Florestal não pode mudar. Como não? O governo muda o Código Florestal quase que todos os dias, através de um decreto, uma portaria, e vem falar Exato. para mim que não pode mudar, que absurdo é esse? Isso é realmente um ponto muito bom de discussão, e o senhor traz, como sempre, né, com muita clareza o que fala, e é justamente isso. Nós sabemos da atuação que, aliás, sob o comando do deputado Pedro Lupion, né, a Frente Parlamentar da Agropecuária tem feito, né, o Lupion acaba de ser eleito e mantém-se no cargo até 2027. Ele é realmente um brasileiro que entende a urgência das pautas e vai tentando, né, abraçar todas elas da forma como é possível, mas, de fato, a proporção do Brasil, né, esse país continental em que vivemos, ela tem uma série de particularidades, mas quando o senhor traz essa questão dessas mudanças das regras do jogo no meio do jogo, é o que mais preocupa o brasileiro, seja um produtor rural, seja um profissional de outra área, porque quando ele terminou de ajustar tudo de acordo com a lei, vem a lei e diz, olha, não é mais assim, sinto muito. Então, Decreto. O pois, problema, cara, exato, o decreto e a portaria não passa na Câmara, não passa no Congresso. tá. Bom, o que a gente precisa entender, portanto, doutor Vinícius? Hoje me corrija se eu estiver errada, por favor, mas entre hoje e amanhã, os senhores estarão aí em Brasília para essas reuniões, certo? Isso, nós ficaremos até quinta-feira aqui, hoje, amanhã e depois. E quem insiste, quer deixar muito claro isso, quem insiste em narrativas enferrujadas são ONGs e ambientalistas, porque eles só têm aquele argumento. Nós, produtores rurais, não vamos ficar aqui chorando leite derramado, procurando culpados e tentando nos defender de uma narrativa que me chama de bandido. Eu tenho a plena consciência que eu não sou grileiro, que eu não sou criminoso, que invariavelmente eu posso até ter desmatado depois de 2008, mas hoje a gente fala muito, se existe o homicídio culposo, que uma pessoa que mata outra pessoa pode ser absolvido por legítima defesa ou tantas outras excludentes de culpabilidade, por que o desmatamento não pode ter? Por que tem que ser essa punição sumária? Então, eu não preciso ficar me defendendo e gritando e atacando porque estão me chamando de bandido, porque o mundo já sabe que eu não sou. Então, a gente teria duas saídas. Ou ficar degladiando em praça pública, que hoje são as redes sociais com essas ONGs, essas coisas, ou esquecer que que elas existem, esquecer que esses ambientalistas existem, reduzi-los às suas iniquidades, porque o Brasil é soberano, o Amazônia é soberano, e sentar junto com os nossos parlamentares e procurar saídas execuíveis, saídas que a gente demonstre daqui uns dias, quando volte aqui no programa, falou, cara, nós tínhamos um problema que já passaram aí tantos bilhões pelo Fundo Amazônia, tantas COPs aconteceram, e depois daquele dia que nós sentamos, dia 10 de dezembro de 2024, nós sentamos com altivez, protagonismo e seriedade com os nossos políticos e resolvemos. Hoje, nós estamos numa nova fase da Amazônia. Porque ficar aqui jogando pedra, esbravejando, atacando, da mesma forma que eles fazem conosco, nós vamos entrar no ciclo vicioso que nós vamos sair daqui nunca.
Nosso objetivo aqui é o contrário. Ó, nós temos esse problema aqui. Do mesmo jeito que quando chega uma comissão lá, falou, ó, nós temos um problema de pessoas que estão sendo pegas portando drogas e maconha. Nós precisamos resolver esse problema. Sentou, enfrentou aquele problema e resolveu. Nós temos problemas muito mais graves no Brasil, que são enfrentados aqui em Brasília e que resolvem. Não são essas cláusulas pétreas que não pode mexer, que os desmatamentos. Não! É fato, é sentar, analisar o processo legislativo, procurar uma saída, modificar as leis que tem que modificar e dar uma solução, porque ainda dá tempo. Nós finalizamos a nossa fala aqui, cara, deixando muito claro, não dá para resolver na Europa, porque na Europa não existe mais floresta. Por isso que eles ficam tentando comprar a nossa, porque a deles já acabaram. Por isso que eles querem fazer da Amazônia o quintal deles, para eles continuarem produzindo e secar aqui nosso quintal. Aqui na Amazônia, aqui no Brasil, é fácil de resolver. Nós temos 80% de floresta preservada. Então, aqui dá para resolver. A minha preocupação é quando a Europa e os países que não criticam quiserem resolver a questão ambiental deles lá, porque lá, floresta lá praticamente não existe. Então, sabendo que nós somos protagonistas do nosso destino, que a Amazônia é soberana, que nós temos quase 30 milhões de brasileiros que moram lá, que nós temos uma agropecuária e uma agricultura pujante, forte, o segundo maior rebanho está lá, os maiores exportadores de grãos estão lá, dentro da Amazônia Legal, no qual inclui o Mato Grosso, que está sendo perseguido também. Então, sabendo que nós temos, de um lado, uma economia pujante, de outro lado, uma floresta preservada, é fácil de resolver. Basta querer. Então, talvez está faltando a gente vir procurar a solução. Então, estamos aqui. Quero encontrar com o deputado Pedro Pion, já mandei mensagem para ele. Nós temos com o senador Plínio Valério, Zequinha Marinho, Silvio Arambi, vários deputados, e viemos para cá justamente pedir socorro. Pedir socorro de forma muito clara. Se não nos socorrer, nós vamos voltar para lá e chegar a sentar com a nossa turma lá, foi moçada, ó, essa turma que está em Brasília não resolve, não. 2021 não tem que mudar. Mas eu não quero fazer isso. Eu quero vir para cá e ir embora com boas notícias, que nós vamos procurar uma solução e, quem sabe, talvez até apresentar na COP30 ainda algo diferente. Não Ctrl-C, Ctrl-V da 29. Se Deus quiser. Eu adoro ouvir o senhor falar, viu, doutor Vinícius? Eu quero muito lhe agradecer pela companhia e já garantir que depois dessas agendas, todas essas boas notícias, o senhor vai trazer para nós aqui no Bom Dia Agronegócio. Nós vamos compartilhar isso com a nossa audiência. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia, pela sua presença. É sempre para nós um privilégio poder ouvi-lo falar, poder conhecer mais da sua história e da sua paixão pelo seu ofício, que é produzir. Então, muito obrigada, doutor Vinícius. Estou esperando o senhor para entender como é que serão esses dias e a gente fazer um balanço de tudo isso que vocês vão viver por aí nessa semana. Muito obrigada mais uma vez. Em primeira mão, Notícias Agrícolas, Bom Dia Agro, é a casa do agronegócio da Amazônia. Aqui a gente se sente em casa, por isso que a gente fala até o que não deve. Mas o que não deve na ouvido dos outros. A verdade, ela cabe em qualquer lugar. Muito obrigado, tenham todos um bom dia. Bom dia para o senhor, bom trabalho e boa sorte com tudo que está previsto por aí. Muito obrigada. Obrigado. Como é bom a gente falar com brasileiros que conhecem o Brasil. Tem um senhor aqui, ó, dizendo assim: bom dia, Carla e Vinícius, cumprimentos pela entrevista. Este senhor se chama Almir Rebelo, é um dos maiores brasileiros que eu já tive o privilégio de conhecer na vida. Esse homem enfrentou de peito aberto polícia e tudo mais para defender o agronegócio brasileiro. Foi este homem que, ao lado de outros grandes brasileiros, promoveu a revolução dos transgênicos aqui no Brasil e mostrou para os brasileiros a segurança que tinha a transgenia, que tem a transgenia. E é dessas pessoas que o Brasil é feito, graças a Deus, né? Gente de coragem, brasileiros de coragem. Obrigada, viu, seu Almir? É um privilégio ter o senhor aqui na audiência do Bom Dia Agronegócio. Mas nós precisamos continuar a entender algumas informações importantes e agora a gente vai para o nosso quadro No Campo da Lei, onde a gente vai saber um pouco mais também sobre as últimas informações do escritório Dr. João Domingos Advogados Associados, e nós vamos, portanto, hoje o assunto é o acordo União Europeia-Mercosul. O que está em jogo para o agronegócio brasileiro? Vamos ouvir a doutora Letícia Moura, que é advogada da banca do escritório João Domingos. Após 25 anos de negociação, finalmente sai o acordo Mercosul e União Europeia. Mas o que isso significa para o agronegócio brasileiro? Bom, depois de muitas negociações
e um longo trajeto de alterações no acordo estabelecido entre os dois blocos, finalmente a União Europeia e o Mercosul firmaram o Acordo de Livre Comércio, que promete criar um grande centro de livre comércio entre os países. Essa notícia vem após inúmeras manifestações contrárias do bloco europeu, principalmente dos franceses, que chegaram a afirmar que os seus pratos não são latas de lixo. O acordo elimina até 95% das tarifas entre os blocos ao longo dos próximos anos. Isso significa que os produtos brasileiros, como carne, soja e café, poderão entrar no mercado europeu com menos custos e mais competitividade. Em contrapartida, insumos tecnológicos da Europa chegarão ao Brasil com preços mais acessíveis. Mas fica a grande pergunta: o que esse acordo representa para o agronegócio brasileiro? O agronegócio é um dos maiores beneficiados. Além de aumentar o acesso ao mercado europeu, o Brasil poderá diversificar sua pauta de exportações, agregando mais valor a seus produtos. Contudo, os produtores terão que se adequar às normas rígidas de rastreabilidade e sustentabilidade, reforçando ainda mais o compromisso brasileiro com o meio ambiente. Esse acordo é mais do que um tratado comercial. Ele é uma oportunidade do Brasil se aprimorar, modernizar e também se destacar ainda mais no cenário global. O grande desafio agora é equilibrar as vantagens econômicas e as exigências sociais e ambientais. E você? O que você acha desse acordo? Comente aqui. Bom, essa é a pauta do momento, né? Esse acordo foi anunciado na semana passada. E é importante pontuar, como disse a doutora Letícia, e é importante que a gente reforce essa situação. Foi o final das negociações, isso não foi a implementação ou a efetivação do acordo. Então, as negociações duraram 25 anos e se chegou a um texto comum e que, claro, agora vai passar pelos 27 chefes de Estado, difícil falar isso, né? 27 chefes de Estado dos países que compõem a União Europeia, os 4 aqui do Brasil. Nós temos a Bolívia sendo absorvida ao bloco, mas ela ainda não tem poder de voto, e a Venezuela está suspensa desde 2017. Então, no Mercosul, vamos passar por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E esses 27 presidentes que compõem os países da União Europeia. Vai passar pelo Parlamento Europeu, são 720 votantes, então muito ainda pode mudar. E é um acordo comercial de magnitude enorme, é realmente muito importante. Nós estamos falando de um ambiente de consumo de mais de 700 milhões de pessoas. Tudo isso é muito importante, mas é também importante dizer que não se efetivou o acordo. As negociações se concluíram. Muito ainda tem para acontecer. É preciso traduzir para todos os idiomas de todos os países que vão compor essa aliança comercial esse acordo, por exemplo. Depois tem todos os trâmites jurídicos, enfim. Ainda tem um caminho longo para fazer esse acordo Mercosul-União Europeia, que Deus permita que ele saia, seja efetivado e comece realmente a beneficiar os consumidores que estarão todos envolvidos num acordo deste tamanho. Senhoras e senhores, quero agradecer aos nossos comentários, a participação sempre muito ativa da nossa audiência aqui no Bom Dia Agronegócio. Quero agradecer aqui o seu Doneville Pereira dos Santos, que diz: essa situação, falando da questão da Amazônia, é realmente absurda e não está sendo mostrada. É preciso que seja mostrado que a Amazônia já está ocupada e produzindo há muito tempo e essas pessoas sequer têm um título de propriedade. Isso é tão sério, né, seu Doneville? Realmente, o seu comentário pontual e fundamental para enriquecer ainda mais o nosso debate. E para fechar, essa aqui maravilhoso esse comentário. Dr. Vinícius tem a senha da informação. É isso mesmo. Senhoras e senhores,
Muito obrigada pela companhia, pelas informações, pelos comentários. Amanhã estamos de volta. Eu já sugiro que vocês continuem nos acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, porque tem uma entrevista em primeira mão para vocês agora com o time da Avra. Vamos falar de mercado de capitais e tudo mais para o agronegócio brasileiro, os novos momentos do agronegócio brasileiro. Já, na sequência do Bom Dia Agronegócio, tem todas essas informações para você ao vivo aqui no Notícias Agrícolas. Eu tô te esperando amanhã de volta, a partir das 8 horas da manhã. Uma boa terça-feira para você e bons negócios.